Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo que, à primeira vista, até parece uma parábola simples. Mas olha, só parece. Por trás das palavras, existem camadas e mais camadas de um significado bem mais profundo. Vamos juntos decifrar os segredos de Provérbios capítulo 9. E logo de cara, o texto já joga na nossa frente uma imagem assim super poderosa e cheia de mistério. A sabedoria, que aqui é como se fosse uma pessoa, uma arquiteta, que constrói a própria casa. Mas não é uma casa qualquer. Ela é toda sustentada por 7 pilares misteriosos. E aí que tá, né? Essa é a grande pergunta. Que arquitetura divina é essa? São pilares de pedra de verdade? Ou será que são símbolos de algo muito, mas muito mais profundo? Esse é o mistério que a gente vai tentar desvendar agora. A Casa dos 7 Pilares. Para a gente começar a entender o que essa casa representa, primeiro a gente precisa dar uma olhada na história que o capítulo conta. É uma história sobre uma escolha fundamental, uma verdadeira encruzilhada na vida. Pensa assim, de um lado a gente tem a Senhora Sabedoria, a construtora da casa, e do outro a sua total contraparte, a Senhora Insensatez. As duas fazem um convite, e a decisão de qual convite aceitar, bom, isso define o destino de quem escuta. O convite da sabedoria. É aqui que o conflito da história fica claro, sabe? Ele se resume a 2 convites que são o oposto um do outro, 2 banquetes e 2 caminhos com destinos completamente diferentes. Nossa, o contraste aqui é gritante, é total. A sabedoria oferece um banquete aberto, farto, prometendo vida, entendimento. Já a insensatez, ela chega no ouvido e sussurra sobre os prazeres secretos, aquilo que é proibido, sabe? A água roubada é doce. É aquela isca sedutora que, segundo o texto, leva direto para as profundezas da morte. E é aqui que a coisa fica fascinante de verdade. Para algumas escolas de pensamento místico, como a Cabala, esse texto não é só uma alegoria moral. Não. É um mapa da própria realidade. Então, na Cabala, a sabedoria, que eles chamam de Chokmah, não é só uma ideia. É uma das emanações divinas mais altas que existem. É como se fosse o projeto original, a planta baixa a partir da qual o universo inteiro foi construído. Nesse sentido, a casa da sabedoria é o próprio cosmos. E agora se preparem, porque aqui vem o pulo do gato. Os 7 pilares não são de pedra. São as 7 sefirote inferiores da árvore da vida. Cada pilar desses representa uma força divina que estrutura a nossa realidade. A misericórdia, ou Chesed, o julgamento, Gevora, a beleza, Tiferet, e por aí vai. Juntas, elas são os fundamentos que sustentam o nosso mundo. Só que tem mais uma pista. E essa estava o tempo todo na nossa cara. O próprio número do capítulo, o número 9. Pois é, na numerologia da Cábala, o número 9 está ligado a Yesod, que significa o fundamento. Pensa nela como a estação final que pega toda a energia lá de cima e bum! Manifesta aqui no nosso mundo físico. A escolha do capítulo 9 não foi por acaso. Ele está nos mostrando como a própria fundação da realidade é construída. O templo maçônico. Mas olha, não é só a Cabala que enxerga um código secreto aqui não. A maçonaria também olha para Provérbios 9 e vê um verdadeiro manual de instruções, mas com um foco um pouco diferente. Para o maçom, a casa que a sabedoria constrói não é o universo lá fora, é o próprio indivíduo, aqui dentro. O trabalho é construir um templo interior, um caráter sólido, uma mente iluminada, arquitetura que é totalmente moral e intelectual. E adivinha o que são os 7 pilares nessa interpretação? As 7 artes liberais. Gramática, retórica e lógica para construir um pensamento firme. Aritmética, geometria, música e astronomia para entender o universo. Essas são as ferramentas para edificar o templo da mente. A escolha é essencial. Então percebe, seja na visão da Cabala, seja na da maçonaria, todas essas interpretações acabam nos levando para a mesma mensagem central. Uma verdade muito poderosa sobre essa busca pelo conhecimento. E o versículo 10, esse é a chave de ouro que abre o capítulo inteiro. Ele diz que o verdadeiro começo da sabedoria não está em acumular um monte de fatos, mas numa atitude específica, num estado de ser. E se a gente olhar por esse lado mais esotérico, temor do Senhor não tem nada a ver com ter medo de uma divindade, sabe? É mais sobre um profundo respeito, uma reverência pelas leis universais. É entender que existe uma ordem, uma arquitetura no cosmos e que se alinhar a ela é o caminho para a verdadeira sabedoria. No final das contas, o texto joga a bola de volta, né? Devolve a pergunta para cada um de nós. As 2 casas estão lá, de pé. As 2 anfitriãs estão convidando.
E esse convite antigo ele ecoa até hoje, nos colocando exatamente diante da mesma escolha fundamental: sabedoria ou insensatez? Qual porta vai se abrir?